Irmãos, boa noite, graça e a paz. Estamos na nossa primeira quinta-feira do ano, pela bondade de Deus, podendo dar continuidade aos nossos trabalhos. Inevitavelmente, toda virada de ano, é um momento de reflexão, um momento de nós podemos pontuar aquilo que deu errado, aquilo que a gente pode melhorar para a próxima etapa. Quando passa a virada do ano, normalmente a gente percebe que foi só mais um dia. Mas Deus já preparou, dizendo que há um tempo determinado para todas as coisas. Eu acho que era exatamente para que nós pudéssemos refletir e pontuar e ponderar algumas coisas na nossa vida, né? E nós estamos aqui hoje para poder meditar um pouco na palavra de Deus. Eu queria orar com você, para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento e a gente possa absorver aquilo que Ele tem para nós nesse dia. Vamos orar? Você aí na sua casa, talvez para você um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada. Eu espero que em algum momento essa palavra possa esbarrar em você, né? Você possa deparar com essa palavra. Eu tenho certeza que ela vai falar ao seu coração. Vamos orar. Pai, nós glorificamos o Teu nome, agradecemos a Ti pela Sua bondade, graça e misericórdia em nos permitir estar aqui e te pedimos que fale ao nosso coração. É a Sua palavra que é viva, é ela que é eficaz, é ela que discerne os pensamentos. Não tem nada a ver conosco, mas tem tudo a ver contigo. Então nós apresentamos este momento ao Senhor. Eu te peço que venha alcançar cada coração que está inclinando a ouvir a Sua voz neste momento. Nós oramos em nome de Jesus. Meus amados irmãos, uma mensagem que eu acredito que Deus colocou no meu coração, que vem a calhar com esse início de etapa, né? É muito bom quando a gente fecha um ciclo e inicia outro. E nós estamos aqui reiniciando um ciclo, o ciclo de 2021. E eu queria ponderar algo com você. Na realidade, trazer algumas coisas à sua memória, algumas coisas à sua, para que você lembre de algumas coisas, alguns princípios que Deus certamente já falou com você. Então, nosso alvo aqui, neste período de tempo, é fazer com que isso venha de novo à nossa memória, à nossa lembrança. Nós lembremos daquilo que Deus já falou com a gente, mas eu ouvi alguém dizer que nós cultuamos e vamos à igreja muitas vezes é para ouvir as mesmas mensagens que nós insistimos em esquecer. Então eu queria te lembrar algumas coisas nesta noite. Eu queria trazer um tema para você que talvez ao ouvi-lo você pode achar algo meio pretensioso, mas você vai entender no decorrer da ministração. O tema é o seguinte: o que está no centro do coração de Deus, né? Eu falo isso com muito temor, porque na posição que nós estamos, posição de seres limitados, né, que caminham debaixo de uma revelação, esperando que o Senhor se revele a nós, né? Por isso nós oramos. Nós não oramos para que se cumpra a nossa vontade, mas nós oramos para entender a vontade de Deus e nos submetermos a essa vontade. Então, entendendo isso, né, essa nossa fragilidade, a qual está registrado no livro de Romanos, capítulo 11, vai dizer bem isso que nós estamos expressando aqui. Diz: a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, quem pode sondar o pensamento do Senhor? Quem pode sondar o seu coração? Apesar deste texto, nós acreditamos que
a caminhada dentro da palavra de Deus é o revelar, é o descortinar do coração do Senhor. Então, quanto mais nós caminhamos nessa palavra, mais nós vamos entendendo aquilo que o Senhor quer, quais são os seus projetos, quais são os seus sonhos, né? Os propósitos que Ele tem para a sua igreja, e isso quer dizer para mim, quer dizer para você. Né? Então, o que está no centro do coração de Deus? Né? Por que Deus nos criou? Né? Por que Deus nos trouxe até aqui? Né? Talvez essa seja algumas das perguntas que surgem no seu coração. Né? Viramos o ano, estamos reiniciando o ano, e só, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Qual o seu projeto comigo? Qual o seu propósito comigo? E, infelizmente, né, nós andamos por conhecemos alguns irmãos que são maduros, que já caminham há algum tempo no Evangelho, mas eles ainda estão em crise. Eles ainda não compreenderam, né, o porquê o Senhor os chamou, o porquê o Senhor... Será que o Senhor nos chamou apenas para nos livrar do fogo do inferno? Né? Será que este é o propósito principal do Senhor? Mas quando nós caminhamos na palavra de Deus, nós vamos entender aquilo que o Senhor tem projetado para cada um de nós como sua noiva, como sua igreja, como servos, como discípulos dele. Né? Então, eu não acredito que Deus criou o homem para poder colocar ele dentro de quatro paredes para ficar enchendo bancos do local de culto. Né? Não é esse o objetivo. Né? Nem tampouco para nós sermos operários de uma fábrica, né? Uma linha de montagem. Longe disso, né? O Senhor não nos criou com esse propósito. Nós estamos vindo de um final de um ano e normalmente as famílias elas se reúnem para poder fazer amigo oculto. Talvez foi assim na sua casa, né? Ainda com essa limitação que a gente está tendo de questões de aglomeração, mas ainda assim a gente tem o costume de fazer alguns amigos ocultos, né? E como é uma brincadeira, mas como é às vezes chato, ruim, quando a gente não recebe aquele presente que a gente almejava, né? Às vezes gera uma certa frustração no coração da gente, né? Você gera uma expectativa, né? E aí, de repente, não era aquele presente que você queria, né? E aí gera até um desconforto inicial naquele momento. E eu ouvi uma história, eu queria contar essa história para você, uma ilustração. O pastor Aloísio Silva, ele é pastor da igreja Videira, em Goiânia. Ele conta uma história em um livro, que é exatamente o tema dessa ministração, o Centro Coração de Deus. E ele diz o seguinte, que um irmão com uma excelente intenção e com muita vontade de agradar o Senhor, ele prepara um lindo bolo para o Senhor. E ele passa parte do tempo da sua conversão preparando este bolo. É claro que isso é apenas uma história, mas eu queria que ela servisse para nos dar um pontapé para chegarmos aonde a gente está pretendendo nessa noite. Ele prepara esse bolo com muito carinho, prepara esse bolo com muito cuidado, um bolo de chocolate, e ele confeita esse bolo e deixa esse bolo muito bonito, e ele parte para o Senhor. Ele fala, não, agora é o momento de eu agradar a Deus. Eu vou entregar esse bolo para ele. E ele chega com o coração assim, muito alegre, e chega para o Senhor e fala, Senhor, eu preparei, Jesus, esse bolo para o Senhor com muito amor, com muito carinho. Recebe esse bolo. E Jesus olha para ele assim e fala, meu filho, eu não gosto de bolo de chocolate, eu gosto de bolo de baunilha. Dá aí para Gabriel ali, para o anjo, que ele gosta de bolo de chocolate. Meu amado irmão, eu acho que você já entendeu a moral dessa história, né? Nós corremos, assim, um grande risco de estarmos fazendo muitas coisas para o Senhor, coisas lícitas, mas não ser exatamente aquilo que o Senhor deseja. Às vezes nós somos bem intencionados, né?
temos amor naquilo que estamos fazendo. Chegamos até a dizer o seguinte: não importa, se for com amor, o Senhor vai aceitar, né? Mas eu não sei se você já experimentou, né, comer alguma coisa que você não agrada, né? Você chegar na casa de alguém e você está ali, né, serve muito bem para ilustrar mais uma vez essa história do bolo de chocolate, mas você chegar na casa de alguém e ele te oferecer algo que ele acha que está te agradando. E às vezes você, para agradá-lo, você termina até comendo aquilo. Você já passou por isso, irmão? Ou só eu que já passei por isso? Eu vou te contar uma história curta. Nós estávamos, olha eu trazendo à luz as coisas, né? Estávamos em Novo Cruzeiro e fomos visitar um irmão muito simples, eu e um pastor. E quando chegamos na casa dele, ele ajeitou para a gente um café, mas o café era gelado. Além do café ser gelado, por ser muito simples, ele serviu para nós uma vasilha de margarina. Não é por ser uma vasilha de margarina. A vasilha de margarina estava muito suja. Eu olhei para aquele negócio, só tinha uma vasilha. Eu falei, pastor, o senhor quer tomar primeiro? E o pastor, não, varão, vai você na frente, uai. Toma aí seu copo de café. E eu tomei aquele café, dei um golinho assim. Eu falei, irmão, você está indo para o culto com a gente? Ele falou, vou. Eu falei, então vai lá, varão, vai vestir sua roupa. Corre lá, homem de Deus, nós estamos atrasados. Olhei no relógio. Enquanto ele correu, irmão, não sei se isso é pecado, não vou trazer a luz aqui, irmão. Eu joguei o café fora, irmão. Joguei aquele trem no mato, falei, não dá para tomar isso aqui não. Café gelado. E aí, quando ele retornou, eu falei, irmão, estou pronto. Eu falei, então põe um pouquinho de café para o pastor aí, porque ele não tomou não. Daí ele foi lá, encheu aquele copo, deu uma golada assim na garrafa, no negocinho de margarina, na vasilhinha de margarina. A vasilhinha chegava a estar marrom de tanta sujeira. E eu falei aí, pastor, agora o senhor toma. Ele falou, varão, você não acabou de vestir a roupa? Eu falei, já vesti. Falou, então calça pelo menos um tênis. Não, já calcei, eu vou aqui desse jeito mesmo. E o pastor teve que tomar o copinho de margarina cheio de café gelado e ainda meio sujinho. É desagradável, irmãos, mas a gente, para agradar o irmão, né, fez aquele sacrifício. Eu dei um golinho, o pastor tomou um golão, porque ele tomou tudo, né? Tadinho do pastor. O pastor Melquisedeque, tadinho. Quem sabe um dia ele vai deparar com esse vídeo e vai lembrar dessa história. Mas a grande questão, irmãos, que nós estamos falando de homens, e nós, para agradar as pessoas, nós aceitamos as coisas. Um presente que não quer, um café gelado, um doce que você talvez não gosta tanto, um suco que talvez você não gosta tanto. Mas em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14 e 15, diz assim: que grandes estes mandamentos, sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Desculpe, irmãos, vou ler novamente. Que guardes estes mandamentos sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós estamos falando de Jesus, meu irmão. Nós não estamos falando de agradar qualquer um. Nós não estamos falando de agradar um amigo. Nós estamos falando de agradar o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Jesus, ele é o nosso melhor amigo. Jesus, ele continua sendo aquele que quer ter intimidade conosco, né? Jesus é aquele que a gente pode, inclusive, encostar o ouvido no seu coração, encostar a cabeça no seu peito. Mas Jesus continua sendo Senhor. Jesus, ele continua sendo Senhor dos senhores, e Jesus, ele continua sendo o Rei dos reis. E ele continua tendo as suas preferências. E eu preciso entender o que está no coração dele. Eu preciso me preocupar com aquilo que está no coração dele. Não é o que eu estou fazendo por amor e de boa vontade que ele está agradando. Eu preciso entender o que é prioridade, o que realmente a palavra diz que é prioridade e que vai, de fato, agradar o coração do Senhor. Porque nós estamos falando do Senhor dos senhores, nós estamos falando do Rei dos reis. Existem algumas dicas bem básicas para alguém que quer dar um presente.
E isso serve para você, esposo, né? Porque eu tenho uma imensa dificuldade de dar presente. Bem que hoje minhas meninas me ajudam, né? Então, quando eu estou no estreito, eu vou lá corlar e ver o que está precisando e tal. Mas existem algumas dicas básicas para você dar presente. Então, a primeira dica aí, olha, não dá o que particularmente gostamos. Então, isso é uma dica. Não é porque eu gosto que é bom, né? Que a pessoa vai gostar. Então, isso é uma dica. Então, a segunda dica, dá o que a pessoa está precisando. Né? Então, dá o que ela precisa. É uma boa dica, você vai acertar. A terceira dica é perguntar e então dar o que a pessoa pediu. Olha que coisa interessante. Talvez você não vai perguntar diretamente, mas pede alguém para perguntar se vai entender o que a pessoa está precisando. Né? E aí você vai dar o que ela pediu. Olha que coisa legal. Né? A pergunta é a seguinte: será que essas coisas elas se aplicam ao Senhor? Será que essas coisas elas vão se aplicar ao reino? Né? Porque a primeira dica é não dar o que particularmente gostamos. Olha o que a palavra de Deus diz em Lucas, capítulo 9, versículos 23 e 24. Diz assim: e dizia a todos, isso é uma palavra do Senhor Jesus, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Então, nem sempre é aquilo que gostamos, porque vai doer. Para nós agradarmos ao Senhor Jesus, nós temos que aprender a negar a nós mesmos, negar a nossa vontade. Nós temos que estar disposto a perder para ganhar. Mas primeiro a gente precisa perder. E ninguém que vai para Jesus, ninguém que tem um encontro com Jesus, deixa de abrir mão de alguma coisa. Todos que se encontram com Jesus abrem mão de alguma coisa. Esse é o processo. Então, se aplica ao Senhor, né? Dá o que ele necessite. Opa, você pode falar isso, é heresia, hein? Será que Deus precisa de alguma coisa? Será que existe alguma coisa que Deus não tenha? Será que existe? Provérbios 23, 26 diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Olha, se o Senhor está pedindo o coração, é porque existe corações que ele ainda não tem. E talvez nessa noite você está ouvindo aí e está precisando entregar o seu coração para o Senhor Jesus. Está precisando entregar de fato seu coração ao Senhor Jesus. A Bíblia fala assim, ó, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, será que isso se aplica? Né? A terceira pergunta é a seguinte, a terceira dica é a seguinte, perguntar e então dar o que ele pedir. Então, essa é outra dica. Né? Agora, como que eu vou saber o que realmente o Senhor está querendo se eu não investir tempo em perguntar para Ele através da sua própria palavra? Então, essas três dicas se aplicam ao reino, se aplicam ao Senhor. Vou te lembrar uma história que está registrada no livro de Lucas, capítulo 10. Você conhece bem essa história. A Bíblia diz que Jesus chega na casa de duas irmãs. E quando ele chega, a mais afoita, a mais afadigada e ansiosa foi aquela que recepcionou Jesus. O nome dela era Marta. E ela recepciona Jesus com muito carinho. Ela diz, entra Jesus. E Jesus chega com os seus discípulos, se assenta. E a Bíblia diz que a irmã de Marta, Maria, ela se assenta aos pés de Jesus. E é interessante que a intenção de Marta era uma boa intenção. É interessante que a intenção de Marta não era ilícita. Marta era uma boa dona de casa. Ela estava cuidando da casa.
E a Bíblia chega a dizer que ela estava cansada e afadigada com muitas coisas. E em um determinado momento ela dá um break, ela para, e ela olha para Jesus e fala: Jesus, não te importas que a minha irmã me deixe te servir sozinha? Em outras palavras, ela é uma folgada. Eu estou aqui trabalhando, suando, e ela está sentada. Mas Jesus, com um olhar muito carinhoso, eu imagino, olha para ela e diz: Marta, Marta, você está cansada e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria, ela escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então é importante que eu e você entendamos o que vai realmente agradar o coração do Pai, o coração do nosso paizinho, entendendo que não é exatamente aquilo que eu faço, não é exatamente o meu serviço, porque ele até pode ser lícito, mas não é exatamente aquilo que Deus está querendo naquele momento. Não é exatamente para aquilo que o Senhor me chamou. E eu preciso entender qual é o propósito. Eu preciso entender qual é o meu chamado, o que eu estou fazendo aqui. Nós não podemos entrar no ano de 2021, talvez você tenha 10, 15 anos de crente, de caminhada cristã, não sei, e você ainda não compreendeu o que você está fazendo aqui, qual o propósito do Senhor para você no reino. Mas talvez você tenha meses, talvez você tenha apenas um aninho de caminhada. Deixa eu te falar, a palavra de Deus, ela já revelou a nós um propósito para que nós executemos no reino. Eu queria ler com você o texto de Efésios, capítulo 1. Esse texto, ele fez meu coração palpitar. Ele diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, diz: Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, preste atenção nisso, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Deixa eu te falar uma coisa. Antes que existisse o mundo, antes que Deus criasse céus e terra, na eternidade, Deus já havia nos escolhido, nos elegido nele. Nós saímos de Deus e temos um propósito. Ele diz, ele nos criou nele para sermos santos e irrepreensíveis. E isso aconteceu através da adoção, através de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. O Senhor já sonhava conosco, o Senhor já nos projetava, já havia um propósito eterno do Senhor. Já existia algo escrito acerca de mim, acerca de você, acerca da igreja, acerca da sua casa, acerca da sua família. Já existia um propósito eterno no Senhor desde a eternidade. Mas isso se torna prático, isso se torna algo palpável, quando em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, a Bíblia diz, e Deus os abençoou e disse, frutificai e multiplicai e enchei a terra. Aqui nós vamos ver um propósito inicial. Deus criando o homem e dando para o homem uma ordem, dizendo, frutificai, multiplicai, enchei a terra. O projeto do Senhor foi ter uma família de muitos filhos semelhantes a ele. Até porque quando ele fez o homem, ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem. Então o projeto inicial de Deus não mudou, continua o mesmo. Ele deseja ter uma família de muitos filhos semelhantes a ele. Muitos filhos. Então ele cria o homem e diz para o homem, ó, enche a terra, multiplique esse DNA, enche a terra com a minha imagem, com a minha semelhança. E Deus o abençoou
e o fez frutificar. E ele não colocou o homem numa linha de montagem, em uma fábrica. Ele não falou com o homem assim, ó, começa a trabalhar incansavelmente. Ele deu ao homem apenas o dever de cuidar desse jardim. Agora eu queria que você analisasse comigo um lugar onde não havia pecado, não havia erva daninha, não havia praga. Cuidar como? Só colocando nome de bicho. Só colocando nome em animais. E ele dá esse jardim chamado Éden. E o nome Éden significa lugar de delícias. Porque Deus criou o homem para ter prazer no homem. Para se relacionar com o homem. Olha que coisa maravilhosa, você pode pensar, imaginar isso. Deus, esse é o projeto inicial e esse projeto, ele ainda perdura. Deus tem prazer em se relacionar com o homem. E esse foi o projeto inicial. Ele dá ao homem uma ordem de crescer, multiplicar conforme a imagem dele. Num lugar de delícias. Um lugar onde ele poderia se relacionar e se deleitar no homem. E é curioso que quando Jesus ele ressuscita e Maria Madalena vai ali ao sepulcro e encontra com Jesus, Jesus diz para ela em João capítulo 20, versículo 15, por que choras? Perguntou a ele. Que procuras? E ela pensava que fosse um jardineiro. Você parou para pensar nisso? Deus, quando ele cria o homem, ele põe o homem em um jardim e manda ele cuidar do jardim. Em outras palavras, Adão era o jardineiro. E agora, quando o segundo Adão ele ressuscita, e há uma culminância nele de todas as coisas, porque Jesus ele é chamado de segundo Adão. Agora, quando ele ressuscita, aquela mulher, Maria Madalena, quando ela depara com Jesus, com quem ela compara Jesus? Com quem ela confunde Jesus? Exatamente com um jardineiro. Um jardineiro que estava no princípio. O jardineiro, o primeiro Adão. E Jesus agora ele faz culminar nele todas as coisas ao projeto inicial. Que a Bíblia diz que na plenitude dos tempos Jesus vem. Para que todas as coisas se culminassem em Jesus. Mas o grande problema é que o pecado vem e destrói tudo aquilo que o Senhor criou. Interessante que Deus criou o homem no 6º dia. E no 7º dia, que era o primeiro dia do homem, foi descanso. Já parou para pensar nisso? É lógico que nós estamos falando aqui, Deus, a Bíblia diz que ele não cansa nem se fadiga, mas esse descanso ele está ligado a uma satisfação. Então, o 7º dia, que foi o descanso, a satisfação de Deus em toda a criação, foi o primeiro dia do homem. E o homem, agora criado no 6º dia, quando ele chega no 7º dia, ele deve chegar para Deus e falar, Senhor, o que nós vamos fazer hoje? Qual vai ser o nosso trabalho? Deus falou, não, Adão, meu trabalho, a nossa tarefa do dia é estarmos juntos. Eu quero ter deleite em você. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Então, esse é o projeto do Senhor. Né? Mas o pecado quebra isso. E João capítulo 15, versículo 17 diz assim, e Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O pecado interrompeu o descanso de Deus. O pecado ele interrompeu o deleite de Deus. A satisfação de Deus. A satisfação na criação. A satisfação de estar com o homem. O pecado vem e interrompe isso. E agora todos os homens que nascem, naturalmente, eles carregam dentro de si uma natureza maligna. Mas nós não podemos pensar que Deus desistiu do seu projeto inicial. Ele ainda deseja ter muitos filhos semelhantes a ele. E para isso ele planejou a vinda do nosso amado Salvador, Jesus Cristo. E agora, através de Jesus Cristo, nós recebemos a adoção de filhos. E aí sim,
nós vamos voltar para o projeto inicial. O projeto inicial de Deus não mudou. Uma família de muitos filhos, mas agora filhos semelhantes ao herdeiro, filhos semelhantes ao primogênito da criação, filhos semelhantes a Jesus. Exatamente por isso, um dos textos que eu mais cito, mais gosto, João capítulo 1, versículo 12, que diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Versículo 13 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E agora nós podemos voltar ao projeto inicial, sermos filhos novamente, uma família de muitos filhos novamente, semelhantes a Jesus, o nosso primogênito. Nós podemos, através de Jesus, todos aqueles que se entregam a Cristo Jesus, agora eles têm o direito de se tornarem filhos de Deus. Em suma, existem apenas dois tipos de pessoas na Terra. 1 Coríntios 15, 45 em diante diz assim: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, em espírito vivificante, se tratando de Jesus. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual, se tratando de Cristo. O primeiro homem da terra, se tratando de Adão, é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu, se tratando de Cristo. Qual é o terreno? Tais são também os terrestres. Então, tal é o terreno, aqueles que são gerados nele são terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos a imagem do celestial. Agora, eu e você, através da pessoa bendita de Jesus Cristo, nós podemos trazer de novo a imagem daquele que é celestial. Isso é um milagre, irmão. Isso é graça. Isso é a bondade de Deus. Agora nós podemos recuperar a imagem que foi perdida através de Jesus Cristo. Nós nos tornamos de novo filhos à imagem do Senhor. Por isso, Jesus estava conversando com Nicodemos e Nicodemos não entendeu nada. Capítulo 3 de João, Nicodemos está perguntando: Senhor, mas como é que é esse negócio de nascer de novo? Agora eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e nascer novamente? Como é que eu vou ser filho agora? Como é que eu vou ter uma nova natureza? Porque Jesus tinha afirmado para ele, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Nicodemos, é necessário que você nasça de novo, que você nasça da água, que você nasça do Espírito. E ele diz no versículo 6 e 7, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então, a forma de nós agora sermos filhos novamente à imagem do Senhor é só nascendo de novo, nascendo através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Cada semente gera segundo sua espécie. Filhos de almas viventes vão ser almas viventes, mas filhos de espíritos vivificantes são igualmente espíritos vivificantes. Adão gerava de maneira natural, mas nós hoje podemos gerar filhos espirituais. O coração de Deus não mudou. Ele ainda deseja ter filhos semelhantes a Ele e agora semelhantes a Jesus. O grande problema, meus irmãos, é que este é o projeto original, este é o projeto que o Senhor tem desde o princípio, mas o fazer, e agora se tratando de igreja, se tratando de reino de Deus, o fazer muitas vezes tem nos tirado do foco do gerar.
no tirado do foco do gerar filhos. E às vezes nós temos entrado em uma tremenda confusão. E existem paradigmas que precisam ser, talvez, mudados dentro da gente. A grande questão é sobre qual dos dois atinge melhor o alvo de agradar a Deus. O fazer ou o gerar? E de forma nenhuma eu estou aqui fazendo uma apologia a não trabalhar no reino. De forma nenhuma é uma apologia a não executar as tarefas que são necessárias. Agora nós precisamos entender que essas tarefas, elas não são fim nelas mesmas. Nós precisamos entender que aquilo que nós executamos no reino, as coisas que nós fazemos no reino, elas não são fim nelas mesmas. Elas precisam ser focadas, elas precisam ser canalizadas no gerar filhos para o Senhor. E nós podemos perceber esse contraste entre o gerar e o fazer nos três começos promovidos pelo Senhor. E eu queria falar um pouco acerca disso com você. Então, irmãos, a partir disso, eu gostaria de trabalhar com você e meditar juntamente com você na próxima semana, se assim o Senhor nos permitir, acerca desses três começos, ou o primeiro começo e os dois recomeços, se assim você preferir, que é o começo a partir de Adão, o recomeço a partir de Noé, e novamente o recomeço através de Abraão. E se o Senhor nos permitir, na próxima quinta nós estaremos juntos, compartilhando e meditando um pouco acerca disso. Mas algo que precisa ficar no nosso coração hoje é que o Senhor ele nos chamou para gerarmos filhos semelhantes a Jesus. Este é o projeto inicial. E isso não mudou. Existe um peso de responsabilidade sobre mim e sobre você, e não tem como fugir disso. Deus abençoe a sua vida. Espero que nesse início de compartilhar possa algo ter ficado no seu coração e abençoado a sua vida. Queria orar com você apresentando sua vida, sua família, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por este tempo, te agradecemos por este momento, pela sua palavra, e pedimos que ela venha germinar no nosso coração, que ela venha frutificar, ó Deus, a 30, a 60, a 100 por um, que teu nome seja glorificado e que nós, meu Pai, venhamos gerar filhos semelhantes ao Senhor. Então, somente para que o teu reino cresça e o teu nome seja glorificado e a sua palavra expandida na face da terra. Nós agradecemos a Ti, oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. E a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, nesse início de novo ano. Eu queria profetizar sobre você um 2021 muito abençoado. A glória de Deus, Pai. Deus te abençoe.